O ministro da Economia, Paulo Guedes, reforçou nesta quinta-feira que o câmbio é flutuante no Brasil e disse que o dólar pode recuar se o governo adotar as medidas corretas ao seguir na agenda de reformas para que a confiança do investidor no país seja recuperada. O ministro também falou sobre o resultado do PIB brasileiro. Robson, solta aí. Trimestre do ano passado, que foi o primeiro ano do governo Bolsonaro, e jogar sobre o primeiro trimestre do último ano do governo anterior, o governo Temer, a economia, exatamente como houve aquele choque da Argentina, o colapso da Argentina e a tragédia de Brumadinho, como a indústria extrativa mineral, com a Vale, colapsou, e 60% das nossas exportações de automóveis para a Argentina colapsaram, a grande verdade é que quando o governo Bolsonaro chegou, o crescimento do PIB, que tinha sido 1,3, já tinha caído para 0,7. Você pegar o primeiro trimestre, primeiro do governo Bolsonaro, sobre o primeiro do último ano do governo Temer, o Brasil já tinha praticamente estagnado, cresceu 0,7%. Se você pegar o segundo trimestre, já sobe para 0,9%. Se você pegar o terceiro trimestre, já é 1,1%. Se chegar ao último trimestre do ano passado, sobre o último trimestre do governo Temer, já dá 1,7%. Ou seja, a economia, já que estava a 0,7%, foi reacelerando ao longo do ano e terminou o ano já rodando a quase 2%. Esse é o ministro Paulo Guedes. Você que nos assiste aí, viu, ele estava ao lado do Paulo Scaff, que é presidente da Fiesp, né, Federação das Indústrias aqui do estado de São Paulo. E ainda sobre economia, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou nesta quinta-feira que o país está passando por enormes dificuldades e disse não ser normal que uma nação como o Brasil cresça 1% ao ano. Para Mansueto, o resultado, abre aspas, claramente causa frustração em vários segmentos da sociedade. Ele ainda ressaltou que outros países também enfrentam dificuldade no crescimento neste momento. Vamos acompanhar. Essa revisão de crescimento do PIB não é só o Brasil, é o mundo todo, né? O crescimento mundial está sendo reduzido, mas no nosso caso aqui o que a gente pode se diferenciar é justamente avançando nas reformas econômicas, tornando o Brasil, por exemplo, um país que o sistema tributário é menos complexo e mais previsível. Pois bem, Augusto Nunes, está aí então a manifestação do ministro Paulo Guedes e também depois do Mansueto Almeida do Tesouro Nacional. Bom, vamos deixar as coisas claras aí. No governo, repito, no primeiro governo Dilma, a média de crescimento do PIB foi de zero, primeiro mandato, 0,2, entre 0,2 e 0,3%. É o chamado PIBinho, que praticamente não subiu nada. No segundo mandato, né, felizmente interrompido pelo impeachment, que impediu a Dilma de completar o trabalho de destruição do Brasil, entre 1º de janeiro de 2015 e o final do primeiro semestre de 2016, o crescimento foi de 0,1%. Foi o terceiro pior desempenho em 117 anos de história da República. A Dilma só não se tornou a campeã da incompetência na área da economia, fora outras, porque existira o Floriano Peixoto, conseguiu um PIB negativo de 7%, a redução de 7%, e o Collor, que conseguiu também fazer o PIB cair. Só esses dois conseguiram um desempenho pior que o da Dilma Rousseff. Isso mostra o tamanho da herança maldita que passou pelo colo do Temer e caiu no colo do Bolsonaro. Qualquer crescimento do PIB deve, portanto, ser festejado e visto como um sinal de que a economia vai se recuperando lentamente, mas de forma consistente. Porque, como lembrou o Zé ontem, ela se baseia sobretudo, esse crescimento resulta sobretudo do bom desempenho da iniciativa privada, que ainda não tem nada o desempenho não tem nada de exuberante, não tem nada de nenhum parentesco com o crescimento chinês dos últimos tempos, mas nós estamos saindo do buraco. E o que é preciso é que o Congresso pare
com chantagens, pare de discutir tanto a repartição do dinheiro e apresse a votação das reformas. E pare com essa história de votar uma reforma por ano. É possível sim lidar com 2 reformas simultaneamente. Então a empáfia toda lá do Rodrigo Maia, que agora está com pose de primeiro-ministro e vive dando conselhos aos governantes do Brasil e do mundo, ele devia se concentrar na Câmara para fazer com que a Câmara trabalhe mais, vote mais, com mais zelo e pressa as reformas, porque é isso que vai tirar o Brasil do buraco. Se você soma o desempenho do PIB com a inflação sob controle e os juros que entraram em queda livre, sem provocar nenhum tipo de surto inflacionário, é evidente que se conclui que o Brasil está no bom caminho. Tanto assim que aumentou o desespero de gente como a Gleisi, né, que interrompeu aí a sua lua de mel para falar do PIB, se queixar. Então ela era chefe da Casa Civil do governo da Dilma, quando a Dilma tinha esse tipo de desempenho. Então esses não têm o que falar. E o Centrão precisa parar de avançar com tanta gula sobre o orçamento e pensar um pouco no Brasil antes que sejam derrotados na tentativa de se reeleger. José Maria Trindade, passo a bola aí para você em Brasília. Olha, isso tudo nós estamos falando aí de retrovisor, né? Estamos falando de passado. Mas é importante que se fale. É o primeiro ano, né, o PIB do primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro. Havia, evidentemente, uma grande expectativa e a previsão ali de crescimento até em 2,5%. 2,5%, foi 1,1%. Eu até entendo o posicionamento otimista e previsível do ministro da Economia, Paulo Guedes, porque a economia é também expectativa, a economia é também sentimento. Se o ministro tem um sentimento negativo, aí que a coisa fica pior ainda. Mas ele tem uma certa razão em dizer que, na verdade, o PIB se manifestou diante de várias dificuldades, né? A principal delas é esta disputa entre Estados Unidos e China, que acabou abalando ali o nosso principal produto que é de exportação de commodities. Além disso, a nossa vizinha Argentina, que é uma grande compradora do produto brasileiro, entrou também em crise, e ele citou, evidentemente, a crise na exportação de minérios, depois lá da barragem de Brumadinho. Veja o tamanho do crime que esses senhores lá da Vale cometeram, né, interferindo até no PIB nacional. O PIB é uma soma das riquezas do país, né, da produção de civis, de produtos e serviços, e mede exatamente o comportamento da economia, que acaba sendo o raio-x, inclusive do emprego, o emprego nosso de cada dia. Daí a importância que se dá a esse PIB, que foi positivo e considerado pequeno para um governo de expectativa, o governo do presidente Jair Bolsonaro. Isso impacta já a previsão de crescimento para 2020, né, desse ano, que será definido só no início do ano que vem, né, mas mostra claramente de que não será um grande crescimento e que ficará ali um pouco abaixo de 2%. A previsão era acima de 2%. Crescendo a economia, tudo melhora. O emprego melhora, as transações comerciais melhoram, a expectativa de compra e venda, que a economia tem muito disso, de expectativa, de sentimento. Ninguém gasta com medo, né? O capital, eu costumo dizer, que é muito covarde. Onde há qualquer dúvida e medo, ele não vai. Então, assim, a história, resumindo, é de que o ministro Paulo Guedes tem razão ao transmitir esta sobriedade, este positivismo, porque a economia depende disso, mas há uma clara aí decepção com relação ao resultado da economia do Brasil. Mas também não é negativa, como foram os últimos 2 anos, né, do governo do PT. E aí começou a crescer nos últimos 3 anos.